Vixe, é literatura. Vixe, é literatura? Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast, onde abordamos a vida e obra dos principais autores da literatura contemporânea. Hoje discutiremos sobre Gabriel Garcia Marques, um grande escritor colombiano, autor de obras como 100 Anos de Solidão e Tempos de Cólera. Quem foi Gabriel Garcia? Qual sua influência na literatura na América e no mundo? Quais foram suas principais obras e quais são as características de suas narrativas? Vem com a gente em mais esse episódio. Nascido em 1927, na Colômbia, Gabriel Garcia Marques foi um dos grandes escritores da literatura latino-americana e mundial. Autor do livro 100 Anos de Solidão, publicado em 1967, recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1982 pelo conjunto da obra. Filho de Gabriel Elísio Garcia e de Luísa Santiago Marques, que tiveram 11 filhos no todo, Gabriel passou seus primeiros anos na casa dos avós maternos. O que é interessante ressaltar sobre ele ter morado com os avós maternos é que ele passou uma grande parte da infância, né, aí até os seus 10, 11 anos, cercado por tias, né? Então ele sempre teve essa figura materna, essa figura da mulher muito presente em toda a sua vivência, né, diferente de seus irmãos que moravam com seus pais. Com 17 anos, decide se tornar escritor, inspirando-se em Kafka e em sua própria avó. Em 1947, mudou-se para Bogotá para estudar Direito e Ciência Política na Universidade Nacional da Colômbia, porém não concluiu o curso. Gabriel Garcia Marques sempre foi um autor que escreveu sobre a sua realidade, sobre o que ele via à sua volta, né? A gente diz, ele mesmo fala que o despertar literário dele, né, o que fez com que ele quisesse seguir nessa carreira, foi o livro de Franz Kafka, né, A Metamorfose. Mas além disso também, ele teve uma grande inspiração de sua avó, né? Ele costumava dizer que sua avó era aquele tipo de pessoa que olhava para o sobrenatural, né? Gostava muito de trazer o sobrenatural para a realidade, né? De contar lendas, de contar coisas regionais para ele. Então ela sempre via o extraordinário como algo normal e aplicava isso na realidade, né? Então ele se inspirou em sua avó desde muito cedo para começar suas primeiras obras. Antes de escrever suas principais obras como Cem Anos de Solidão, né? Ele já era um escritor e um jornalista. Então é bom ressaltar isso porque ele não começou assim, já famoso, né? Ele não publicou sua primeira obra e já fez sucesso. Ele teve muitos outros trabalhos antes disso. E essas obras em que ele publicava eram em sua maioria contos e alguns romances. Inclusive ele publicou seu primeiro romance em 1955, A Revoada, e foi o primeiro oficial mesmo publicado e divulgado e etc. Mas ele realmente não publicava livros, né, grandes, digamos assim, eram pequenos romances. E é engraçado pensar porque Gabriel Garcia Marques, ele teve um grande foco durante a escrita de Sinos de Solidão. Ele abandonou o emprego, ele se dedicou mais de 6 horas por dia, todos os dias da semana, escrevendo esse livro por muito tempo. Então, quando você parar para pensar, Gabriel não esperava 5 ou 10 mil exemplares sequer vendidos desse livro, mesmo com todo o esforço de um autor colocado, né? Então você vê que ele era uma pessoa muito humilde, né? Ele colocou o esforço, ele colocou o seu tempo ali na produção daquele livro, na escrita daquele livro, e não esperava que vendesse tanto, né? Então foi uma surpresa para ele quando começou a vender horrores, né? A gente tem aí cerca de 50 milhões de exemplares vendidos até 2007. Então, em 2021, esse número deve ter aí mudado bastante, aumentado bastante. Em 1960 e 1970 estava acontecendo aquele boom latino-americano, né? O boom, que seria o quê? Seria aquela entrada dos autores latino-americanos dentro do mercado da literatura mundial. Naquela época, a gente pode dizer que existia uma hegemonia da literatura norte-americana e da literatura europeia. Ou seja, a literatura mundial toda, todas as pessoas consumiam apenas esses autores norte-americanos e europeus. Então, quando Gabriel Garcia surge, eu não diria que ele foi o único, mas eu diria que ele foi um dos mais importantes nesse boom para que os autores latino-americanos, né, fossem mostrados, saíssem daquela bolha da América Latina e fossem pro
mundo. Claro que existem outros autores, né, que estavam lá ao seu lado, como Mária Vargas Llosa, Carlos Fuentes, João Luiz Borges, Júlio Cortázar. Existem esses autores que estavam ali, né, e participaram desse boom também, desse movimento. Mas eu diria que sim, Gabriel Garcia Marques foi o mais importante, porque Cem Anos de Solidão foi um marco. Quando esse livro começou a ser traduzido para outros idiomas, a gente começou, né, no caso, na época, o pessoal viu que aquilo era diferente, que aquilo ali veio para mudar muita coisa. E então, Gabriel fez muito. E se você parar para pensar, ele viveu em muitos países, né? Viveu na França, Alemanha, Hungria. E foi nesses países em que ele encontrou a inspiração para criar o seu livro Cem Anos de Solidão. Ele ficou apaixonado pelas diferenças culturais que tinham entre o país dele e esses outros países que ele visitava. Então ele foi pegando a inspiração de todos esses países, de todos esses lugares que ele visitava, né, para colocar tudo dentro de um livro só. Então isso é muito interessante, porque ao mesmo tempo em que ele sempre mostrou um interesse com a realidade da Colômbia, ele queria também conhecer outras realidades. E como eu disse no começo do podcast, ele colocou toda essa realidade dentro do livro dele. Tudo que estava ao seu redor era literalmente colocado dentro de seus livros. E para falar sobre Cem Anos de Solidão, né, a sua obra mais importante, é a obra que vai aí influenciar muitos autores na América Latina, a gente tem que entender que naquela época estava acontecendo uma corrente, né, do realismo mágico, que é uma corrente da literatura. E esse realismo mágico, ele vai mostrar a realidade de uma América Latina, ele vai mostrar a pobreza da América Latina, ele vai mostrar as batalhas da América Latina, né? O que é que essa família tem que enfrentar para sobreviver. É a realidade realmente nua e crua. E é uma realidade que pode ser vista universalmente, que você pode ver em cada casa de uma família pobre, de uma família que tem que batalhar para conseguir o que comer e tudo mais. Então, assim, a corrente do realismo mágico é isso, né? Mostrar esse realismo com uma certa magia. Então, naquela época que foi publicado, estava havendo sim algumas obras, né, que iam nesse caminho do realismo mágico, mas eu diria que Cem Anos de Solidão foi a obra que mais impactou, que teve mais esse caminho. E quando a gente pensa sobre isso, a gente vê que em cada nova página, em cada novo parágrafo, é possível que você descubra uma coisa nova, né? E é uma leitura extremamente prazerosa. Então, quando você vai lendo, você consegue compactuar com a história, compactuar com o autor. Você entende duas visões, né? Então, isso é muito interessante. E você consegue distinguir aquilo que é mágico, aquilo que é real, porque, por exemplo, existe, né, em uma parte da história, as borboletas que sobrevoam Macondo, aquelas borboletas amarelas, que vêm em chames, que vêm em bando, né? Então, tipo assim, você para e pensa, é possível que isso aconteça em um país da América Latina, que as borboletas sobrevoem o tempo todo, que elas venham em chame, que chova tanto, e que diversas outras coisas aconteçam? E é nesse momento em que a gente vê também a inspiração, né, de lendas, de histórias sobrenaturais, entre aspas, digamos assim, nessa história, mas que mesmo assim é mostrado lado a lado do realismo, né, dessa família e dessas pessoas que moram em Macondo. Então, isso é muito interessante. E há batalhas. O próprio Coronel Buendia, por exemplo, enfrenta batalhas, ele enfrenta dificuldades, né? A gente não vê aquele somente o encantamento, a gente está vendo ali a realidade a todo momento. E no próprio núcleo familiar, né, as relações familiares, os problemas que são enfatizados entre as famílias, porque a gente está vendo ali que são personagens que têm a sua própria personalidade e personagens que são totalmente distintos uns dos outros. Então, isso torna a história mais interessante ainda. Então, existe o encantamento, existe a magia e existe também toda aquela verdade, né, que, como eu falei, pode ser encontrada em todos os lugares, em toda casa da América Latina.
A professora Joana Rodrigues, do Departamento de Letras da Universidade Federal de São Paulo, fala um pouco sobre esse realismo mágico presente em 100 anos de solidão para o programa Estúdio Univesp. O realismo mágico nada é que uma corrente literária, um estilo em que o autor nos conta, nos traz realidades, especialmente de uma América Latina empobrecida, de uma América Latina que vive com grandes feridas desde 60 e até agora, embora algumas coisas mudaram, mas que, sobretudo, nos traz, a partir dessa história familiar do Aureliano e da Úrsula, essa família latino-americana que também dentro da América Latina é universal, mas que, sobretudo, de uma maneira, o realismo é realidade, mas que há um pacto, né, entre o leitor e o autor. Então, esse realismo, quando você lê essa obra, e é uma obra fantasticamente deliciosa para se ler, porque a cada parágrafo é uma novidade, tanto de narrativa quanto de informação, a partir daí o que acontece? Essa magia em que o leitor pactua com o autor é permitida. Então, a maneira como Gabriel conta, né, por ser um grande contador de histórias, né, inigualável, é o que faz com que a gente veja essas situações, essas batalhas, né, que são travadas durante a história com um pouco de encanto. Em cada nova cena, em cada novo capítulo, a gente consegue amar mais ainda. E é isso que consegue prender, inclusive, o leitor na narrativa. Então, isso é muito bonito. Eu acho que é uma leitura que é indispensável por esse lado. Então, é um livro que ainda assim é cheio de complexidades. É um livro que você tem que buscar além do que está escrito, muitas vezes para você conseguir entender, né? Muitas simbologias ali que representam os países da América Latina como um todo. Mas que mesmo assim é um livro que tem um enredo muito fácil de entender. É simplesmente a história da família Buendia e da cidade de Macondo. Então não é algo que seja difícil de entender. E sim as histórias que existem dentro do livro que tem algumas complexidades para que você consiga desfrutar, para que você consiga tirar dali mais do que está escrito, mais do que você pode simplesmente ler. Então, cada membro da família é marcado por solidão, né? Todos eles sentem a solidão. Existe a solidão em toda Macondo, né? São 100 anos de solidão, como o próprio nome do livro diz. E esses personagens têm muitas complexidades distintas entre eles. E isso é algo que gera na história um pouco de complexidade, na verdade. E principalmente o fato de que os nomes são muito parecidos. Então, isso gera um pouco de confusão, né? Mas essa é uma confusão que você vai encontrar na maioria, ou se não em todos os livros de Gabriel, porque ele sempre foi muito complexo com nomes. Então, você encontra Arcade, Arcade II, Gabriel Aureliano, Aureliano Arcade, são muitos nomes parecidos e por aí vai. Então, na maioria das edições publicadas, inclusive, vem uma árvore genealógica para você conseguir entender ali onde cada pessoa se encontra, onde cada pessoa está. E também acompanha muitas metáforas, né? Como eu já falei, inclusive dos próprios países latino-americanos, de situações que ocorrem no país latino-americano. Então toda essa leitura ela deve ser, né? Apesar de ter um enredo fácil de entender, a leitura em si no geral ela deve ser feita com muito cuidado, né? Com muito afinco e com muita atenção mesmo. Afinal, esse é o segundo romance mais importante da língua espanhola, né? Considerado o segundo romance mais importante, ficando apenas atrás de Dom Quixote. Então não é uma leitura assim, que você olha e diga, devo ler ou não devo? Você deve ler. E por ser tão importante assim, 100 Anos de Solidão foi o livro que fez com que a América Latina fosse para outros lugares. Esse livro começou a ser debatido em todo lugar do mundo, né? Então, foi muito importante para quebrar fronteiras, quebrar barreiras, aquele estigma, como eu já falei, da literatura norte-americana e europeia que estavam dominando.
Então, sem dúvida, o mais importante, com certeza. Não o único, mas o mais importante. E como essas obras se tornaram muito importantes, né, são muito importantes e perpetuam até hoje, né, depois da morte de Gabriel, eu acredito que vão continuar vivendo por muitos e muitos anos, são muito importantes e por isso elas estão no cinema também, né? Galo tem uma história com o cinema também. Então, Tempos de Cólera, por exemplo, foi adaptado, né, o romance foi adaptado em 2007 e recebeu muito elogios porque foi realmente uma adaptação que teve ali um grande afinco em seguir a obra original. Então, essa obra que foi adaptada gerava, né, desde cedo muitas expectativas. Todo mundo queria ver as obras de Gabo no cinema também. Então é isso que acontece quando as obras são muito importantes, quando as obras são muito queridas. Elas acabam entrando em outros ramos, né, que não foi o caso nos tempos Amor nos Tempos de Cólera. E além disso, recentemente houve o anúncio de uma série que seria produzida pela Netflix sobre 100 anos de solidão. Então, e que é, inclusive, produzida pelos próprios filhos de Gabo, né? Então, essa obra-prima com certeza chegará aí na televisão por meio, né, de seus filhos, Rodrigo e Gonzalo. E é claro que todo esse esforço, todo esse realismo, encanto e mágica que foram colocadas em 100 anos de solidão e em suas obras anteriores foi reconhecido, né? Em 1982, enquanto ele estava vivendo como um exilado no México, por causa de uma prisão pretendida pelo próprio exército colombiano, o acusando de ter vínculo com movimentos socialistas, ele recebeu finalmente a tão aguardada notícia de que a Academia Sueca lhe ortogou com o Prêmio Nobel da Literatura, né? Então, neste momento, o impacto foi muito grande. A América Latina toda estava esperando por isso. Foi um orgulho imenso do pessoal e do povo. Aquelas pessoas que já queriam mostrar a América Latina para o mundo. Conseguiram isso através de Gabriel Garcia Marques, principalmente. Então, quando Gabriel Garcia Marques sobe no palanque, na Suécia, sendo ouvido por todo mundo, para falar sobre a solidão da América Latina, como é visto o seu discurso, isso tem um impacto muito grande. E nesse discurso, Gabriel busca mostrar que a América Latina tem suas próprias lutas, que a América Latina já passou por muitas coisas e que a América Latina não é uma parte de um continente que deve ser subestimado. Ele mostra que nós temos a nossa própria vivência, nós temos a nossa própria base, então por que outros continentes, né, inclusive o próprio continente da América, que é a América do Norte, continuava tentando colocar a América Latina em um nível abaixo, né, como se a América Latina tivesse ali uma questão que se fosse colocada de lado pelos outros continentes, pelos outros países, né, e que não merecesse tanta atenção. Toda a luta era totalmente esquecida. Então, Gabriel fala muito sobre isso e isso gera muito impacto, porque era isso que muitas pessoas queriam falar, né? Então, quando Gabriel Garcia sobe e fala seu discurso, isso gera algo que o povo da América Latina sente muito orgulho. Abre aspas. É simplesmente natural que eles insistam em nos medir com o mesmo bastão que medem a si mesmos, se esquecendo de que as intempéries da vida não são as mesmas para todos, e que a busca pela nossa própria identidade é tão árdua e sangrenta para nós quanto foi para eles. A interpretação de nossa realidade em cima de padrões que não são os nossos serve apenas para nos tornar ainda mais desconhecidos, ainda menos livres, ainda mais solitários. A América Latina não quer, nem tem qualquer razão para querer, ser massa de manobra sem vontade própria, nem é meramente um pensamento desejoso que sua busca por independência e originalidade deva se tornar uma aspiração do Ocidente. No entanto, a expansão marítima que estreitou essa distância entre nossas Américas e a Europa parece, ao contrário, ter acentuado nosso distanciamento cultural.
Cara a cara com esta realidade horrenda que pode ter parecido uma mera utopia em toda a existência humana, nós, os inventores das fábulas que acreditamos em qualquer coisa, nos sentimos inclinados a acreditar que ainda não é tarde demais para nos engajarmos na criação da utopia oposta. Uma nova e avassaladora utopia da vida, onde ninguém será capaz de decidir como os outros morrerão, onde o amor provará que a verdade e a felicidade serão possíveis, e onde as raças condenadas a 100 anos de solidão terão finalmente e para sempre uma segunda oportunidade sobre a Terra. Fecha aspas. Então, esses são trechos do discurso que Gabriel fez ao receber o Prêmio Nobel da Literatura. E você pode ver que em todo momento ele mostra a verdade, né? Ele diz em como a América sofre, em como a América não quer ser simplesmente uma ferramenta de massa, uma ferramenta de movimento para os outros continentes. A gente quer mostrar a nossa própria história e quer mostrar que nós, que fomos condenados, né, e todas as outras raças que são condenadas à solidão, finalmente tem uma oportunidade sobre a Terra, né, de viver e de ser feliz. Então, isso é muito bonito e por isso gera esse grande impacto, né, no mundo todo, porque as pessoas nunca veem esse lado da América Latina. Então, é um discurso que quando você lê ou quando você escuta do próprio Gabriel, você não esquece com facilidade. Após ganhar o Nobel da Literatura em 1982, Gabriel Garcia Mendes publica o seu novo romance em 1985, Amor nos Tempos de Cólera, que viria a ser uma de suas obras mais conhecidas ao lado de 100 anos de solidão. No livro, Gabriel conta a história de um triângulo amoroso formado por Florentino Ariza, Fermina Daza e Juvenal Urbino. Firmina Daza, filha de um comerciante rico, obviamente deve casar-se com um homem padrão da sociedade naquela época, o partido perfeito, rico, atraente e com todas as outras características que vemos em outros romances. Porém, ela acaba se apaixonando por Florentino Ariza. E mesmo que ela se apaixone por Florentino Ariza, isso não é o bastante, já que ela acaba casando sem amor com Juvenal Urbino. Após casar-se com Juvenal Urbino, ela consegue manter uma relação boa, acaba criando um carinho e amor por seu marido e sua vida conjugal. Quando seu marido morre, após 50 anos de velhice, ela acaba se reencontrando com Florentino Ariza e esse amor volta a florescer. Dizem que essa história é sobre o amor que não acaba e que não morre e que sobrevive ao tempo. Na verdade, digamos que essa história é uma história de amores, e não sobre amor romântico, mas amores reais, que tem todas as suas contradições. Por exemplo, é possível ver o amor platônico inicial de Florentino por Firmina, o amor conjugal de Firmina e o seu marido, e outros amores de Florentino que passam durante a história. A continuidade do amor de uma vida inteira de Florentino, que mesmo depois de tantos anos ainda se apaixona por Firmina, e outros amores que acontecem durante o livro. Acho que é sim uma grande história de amor, mas um amor de forma concreta, alguns deles doentes, muito indesejáveis, mas todos existentes na nossa realidade, como sabemos. É por isso que esse livro mostra muito mais que o amor, aquele amor perfeito. Ele mostra o amor real. É um livro que você realmente deve ler e eu realmente recomendo. Gabriel Garcia Marques, ou Gabo, como era carinhosamente conhecido, morreu aos 87 anos na cidade do México no dia 17 de abril de 2014. Completaria 94 anos este ano se ainda estivesse vivo. Rompeu paradigmas, quebrou barreiras e levou seus debates para fora da América com 100 anos de solidão e suas obras que viriam em segundo. Gabo viverá para sempre nas memórias de seus leitores, na memória de seus fãs e também nas instâncias de todo o mundo. Temos certeza que suas obras perpetuarão e sobreviverão durante muito tempo. Obrigado. Vixe, é literatura.